Bom, tudo bem, pessoal? Matemática básica aqui, né? Agora, vamos ver lá então essa aula aqui sobre princípios básicos da igualdade, do sinal de igual, né? Ele aparece nas equações, né? A igualdade, então, o sinal de igual, então, o que quer dizer o sinal de igual? Bom, muito simples, né? Ele quer dizer que o que está de um lado é igual ao que está do outro, certo? É, se é igual, se é igual, né? É, é porque então o que está de um lado é igual ao do outro, então o que está do outro é igual a esse. Então, se você trocar, você pegar o que está de um lado e colocar do outro lado, e pegar o que estava de cá e passar para o outro lado de lá, continua sendo igual, não é isso? Então a igualdade, você pode inverter ela de um lado para o outro, que ela continua sendo igual, né? Isso é uma das coisas que tem na igualdade, interessante, né? Tá? Então, ó, o primeiro membro é igual ao segundo membro, né? E o segundo membro é igual ao primeiro membro. Quando fala membro, é assim, é tudo que está de um lado do sinal de igual, por exemplo, aqui do lado esquerdo do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro, né? E tudo que está do lado direito do sinal de igual, a gente chama de segundo membro. Né? Então, esse sinal de igual, esse fato de o que está de um lado ser igual ao que está do outro, tá? E o que está do outro ser igual ao que está desse, né? Isso tem uma implicação. Tem duas implicações importantes. Nós vamos ver aqui essa primeira implicação por agora. Então, essa primeira implicação, o que implica, então? O fato de o que está de um lado ser igual ao que está do outro lado, né? Implica nisso aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós podemos fazer qualquer operação, sendo ela simultaneamente aplicada nos dois membros, que o sinal de igual se manterá verdadeiro. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer o seguinte, ó, que se, se o que está de um lado é igual ao que está do outro, então se eu fizer uma modificação desse lado, né, e fizer a mesma modificação do outro, modificações idênticas, vai continuar sendo igual, não é isso? Porque ó, não era igual, o que estava de cá não era igual ao que estava de cá. Então, se eu fizer uma modificação de cá e eu fizer a mesma modificação idêntica do outro lado de cá, então vai continuar sendo igual. Então é isso que está querendo dizer isso aqui, ó, certo? Então se você fizer uma operação matemática de um lado e você fizer a mesma operação idêntica do outro lado, o sinal de igual se mantém. É isso que está querendo dizer então isso aqui, tá? Se você fizer a mesma operação, né, ó, simultaneamente, né, nos dois membros, o sinal de igual manterá verdadeiro. E o que é importante numa igualdade é o sinal de igual se manter verdadeiro. Em uma equação, né, que também usa o sinal de igual. Então o importante é o que? É o sinal de igual se manter verdadeiro. Então é importante a gente ter em mente isso aqui, porque com esse princípio aqui, a gente vai entender por que quando um número passa para o outro lado da equação, ele inverte o sinal da operação, né? Lembra disso? O professor ensina muito isso, né? Quando um número está de um lado da equação e aí ele passa para o outro lado da equação, ele inverte o sinal da operação, não é isso? É com esse princípio aqui que a gente entende o porquê disso, né? Então vamos observar aqui o porquê. Então eu coloquei dois exemplos aqui para a gente entender o porquê disso, então, né? É o seguinte, ó. No nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, 6 mais 2 igual a 4 mais 8. Ou 4 mais 4, que dá 8, né? Aliás, então, 6 mais 2, 8, né? E 4 mais 4 é 8, né? Então aqui você tem uma igualdade verdadeira. Ela é verdadeira, né? Porque de um lado é 8 e do outro lado é 8. Então é uma igualdade verdadeira, certo? Então, nós vamos fazer algumas coisas com ela aqui. E a gente vai ver que ela continua verdadeira. Se a gente fizer obedecer essa regra. Se a gente obedecer essa regra aqui, né? Se a gente fizer qualquer operação que a gente quiser, só que fizer sempre dos dois lados, da mesma forma, a igualdade continua sendo verdadeira. Então aqui
Então isso nós vamos fazer aqui, ó, vamos fazer algumas manobras aqui, só para a gente entender esse princípio, né? Então, veja bem, ó. Então aqui você vai perceber, ó, que tem uma igualdade verdadeira, uma igualdade verdadeira, 8 igual a 8, né? Porque 6 mais 2 é 8, 4 mais 4 é 8. E a gente vai fazer o seguinte com ela, então. A gente vai pegar essa igualdade verdadeira e vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Vamos fazer o seguinte, então nós vamos acrescentar um menos 4 do lado de cá. Então nós estamos subtraindo 4 de um lado da equação, né? O segundo membro da equação. E nós vamos também subtrair 4 no outro membro da equação também. Então nós estamos subtraindo 4 dos dois lados da equação. Veja bem, então, se eu subtrair 4 de cá, aqui não era 8? Então, se eu tirar 4, fica sendo 4, não é isso? Aqui também não era 8? Se eu tirar 4, não continua sendo 4? Então aí você está vendo que a igualdade está se mantendo verdadeira, porque a gente fez a mesma coisa dos dois lados, certo? Mas, veja bem, agora, vamos olhar, como é curioso isso aqui, ó. Vamos como é curioso isso aqui, ó. Se eu tirar 4 daqui, se eu tirar 4 desse lado da equação, equivaleria a eu pegar esse 4 que está aqui, ó, esse outro 4 que já estava aqui, positivo, né? Equivaleria a eu tirar ele daqui, né? Equivaleria a eu desaparecer. Se eu pego aqui, coloco um menos 4 na frente desse 4 positivo, eu coloco um 4 negativo aqui, os dois vão se anular e vai dar 0, não é isso? Então, esse fato de eu colocar um 4 aqui, ele equivaleria a, em vez de eu fazer isso, eu arrancar esse 4 daqui fora, e aí a equação ficar assim, ó, com um 4 aqui, só um 4. Não tinha dois 4? Aí se eu simplesmente arrancasse esse 4 fora daqui, ó, ficaria só um 4, assim, né? Ficaria só um 4, né? E aí, se eu fizesse isso, então, arrancasse esse 4 que é positivo daqui, desse lugar, e colocasse um outro 4 aqui, negativo do outro lado, né? Você vai perceber que se eu fizesse isso, ia surtir o mesmo efeito daquilo que eu fiz aqui nessa linha de cima. Né? E aqui eu não coloquei um menos aqui, um menos 4 de cá e um menos 4 de cá, e foi mantido o sinal da operação, né? Então, se eu tivesse, em vez de tivesse colocado um menos 4 aqui, tivesse arrancado esse 4 fora, e tivesse colocado ele para o outro lado com o sinal da operação invertido. Ele era positivo, passaria negativo. Não daria a mesma coisa? Daria na mesma coisa, não era? Daria a mesma coisa. E a igualdade continuaria também sendo verdadeira, não é? Olha aqui então, ó, por quê? Porque 4 menos 4 é 0. Aí aqui vai dar menos 4, não é isso? E aqui ficaria o menos 4, porque seria aqui, né, 8 menos 4, que daria 4, né? Então a igualdade continua sendo verdadeira das duas maneiras, né? Tanto se eu pegar um 4 que estava aqui e passar ele para lá com o sinal invertido, ou se eu acrescentar um menos 4 aqui para anular esse 4, e ao mesmo tempo acrescentar um menos 4 do outro lado, dá na mesma, né? Então por que os professores de matemática preferem ensinar assim, ó? Você tira ele daqui e ele vai para o outro lado com o sinal invertido da operação. Porque é um processo mais rápido para se calcular, né? É por isso que eles preferem ensinar assim, certo? Mas o motivo de você poder fazer isso é qual? O motivo é esse aqui, essa regra aqui, que diz que tudo que você faz de um lado, você deve fazer do outro para manter a igualdade verdadeira, certo? Então esse é o motivo, tá? Então quer ver? Só para a gente continuar vendo mais aqui, ó. Então como é que é aqui, ó? Se a gente agora então fizer o seguinte, então, colocar um menos 6 agora a gente quer colocar um menos 6 do lado de cá. Vamos supor que você quer colocar um menos 6 de cá. Por quê? Porque eu quero pôr. Você quer pôr um menos 6. Então tá, você pode pôr? Pode. Desde que você também coloque um menos 6 do outro lado. Para quê? O sinal de igual se manter verdadeiro. Certo? Porque assim, ó, era igual, né? Tinha que, aqui desse lado da equação, a gente tinha um valor, né? Um valor aqui, que era 8 menos 4, que dava 8. Aliás, 8 menos 4 dava 4 aqui, né? E aqui era 4, não era? Então aqui, ó, então se aqui é 4 e aqui é 4, então se eu colocar um menos 6 aqui, eu também tenho que colocar um menos 6 do outro lado. Porque o sinal era igual e ele tem que continuar igual, certo? É como uma balança. Se tem 2 kg de um lado e 2 kg do outro, e se você colocar mais 1 kg de um lado, para a balança continuar em equilíbrio, você tem que colocar também 1 kg do outro, não é isso? É como uma balança de equilíbrio, uma balança de pratos de equilíbrio, né?
Então é isso. Então o sinal de igual é isso, como se fosse um equilíbrio, né? Um sinal de equilíbrio de uma balança. Então, qual o efeito que vai surtir então? Vamos perceber, ó. Se eu colocar então um menos 6 aqui, né, e também colocar um menos 6 aqui, certo? Aí eu vou tá com esse menos 6 que eu coloquei do lado de cá, eu vou estar anulando esse mais 6 aqui, não é isso? Então vai ter esse menos 6 com esse mais 6 vai dar zero. Aí vai sobrar aqui, então, desse lado, o menos 4 e o 2. É isso? Então aí você vai ficar assim, então, ó. 2 menos 4 vai dar menos 2, né? E 4 menos 6 vai dar menos 2 também. Então a igualdade continua verdadeira, não é isso? A igualdade continua verdadeira. Agora perceba, quando a gente colocou esse menos 6 aqui, e também colocou um menos 6 aqui, a gente faria o mesmo efeito na equação se você fizesse assim, em vez de você colocar esse 6 aqui e colocar esse 6 aqui, você tivesse tirado esse 6 positivo daqui, arrancasse ele fora daqui e colocasse ele negativo para o lado de cá. Perceba que surtiria o mesmo efeito, não é? De você colocar o menos 6 dos dois lados, ou você pegasse esse mais 6 e passasse para o outro lado com o sinal invertido. Percebeu? Então, esse então é o motivo pelo qual é assim que se usa o método de resolver equação. Como é que se resolve a equação? Geralmente a gente faz assim, porque é mais rápido. Você pega o número e passa para o outro lado do sinal de igual, né, invertendo o sinal da operação. É isso? Se era mais, fica sendo menos. Se era menos, passa a ser mais. Tá? Mas o motivo principal é essa regra aqui. Tudo que faz de um lado tem que fazer do outro. Tá? Que surte o mesmo efeito de passar ele para o outro lado com o sinal invertido da operação. Tá? Bom, então se você continuar fazendo isso, você vai perceber que você vai sempre manter o sinal igual. Aqui, ó. Se você põe menos 4 de cá e menos 4 de cá, né, você vai manter o sinal igual. Né? Porque ó, menos 4 mais 4 dá zero, sobra menos 6, não é isso? Ó. E então aqui fica menos 4 mais 2 igual a menos 6, né? Se você perceber, ó, menos 4 é menos 8, mais 2 dá menos 6, né? Então foi mantido o sinal. Aí então então vamos assim, então agora eu quero acrescentar menos 2 do lado de cá. Então se eu acrescentar menos 2 de cá, eu tenho que acrescentar menos 2 também do lado de cá, certo? E aí então, você vai perceber que sempre você vai manter o sinal de igual quando você faz isso, porque ó, menos 2 menos 6, né? Menos 2 menos 6 vai dar menos 8, é isso? E aqui menos 4 menos 8, né? Menos 8, menos 2, menos 10, mais 2 volta a ser menos 8, né? Então, você sempre mantém o sinal de igual, você fazendo isso, certo? E esse é o motivo pelo qual tem aquela regra. Passa para o outro lado, né? Ele inverte o sinal da operação, certo? Isso funciona não só com mais e menos, não só com mais e menos, quando é mais, passa menos, quando é menos, passa mais, mas também funciona com multiplicação e divisão, e também funciona com raiz, com radiciação e potenciação. Mas vamos ver aqui então agora para multiplicação e divisão. Aqui é para mais e menos, agora para multiplicação e divisão. Quer ver? Para multiplicação e divisão funciona assim. Ó. Vamos supor aqui, a gente tem esse exemplo. Ó. 20 sobre 5 é igual a 2 vezes 2. Essa igualdade é verdadeira? É, né? Porque 20 sobre 5 é 4, 2 vezes 2 é 4, certo? Então aqui, ó, você vai perceber que se você quiser multiplicar o segundo membro da equação por 5, você pode, desde que também você multiplique o primeiro membro da equação por 5. Você pode fazer isso. Tá. Se você fizer isso, né, vai acontecer aqui, ó, que 5 sobre 5 é 1, né? 5 sobre 5 é 1. Então aqui dá 20, que vai dar 20, não é isso? Então, 20 é 5 vezes 4, não é isso? Agora perceba que você acrescentar o 5 multiplicando, você passar o 5 para multiplicar o primeiro membro e o 5 para multiplicar o segundo membro, aqui nesse caso,
ele surtiu o mesmo efeito de que se você tivesse pego esse 5 aqui, ó, que está dividindo 20, e passasse ele multiplicando o 2 vezes 2, que é o 4 aqui, né? Se você pegasse esse 5 que está dividindo e passasse ele multiplicando, ia ficar assim, ó, 20 igual a 5 vezes 4, que é 2 vezes 2, né? Percebeu, então? Que surte o mesmo efeito. Então, essa história de passar o número para o outro lado da equação, invertendo o sinal da operação, surte o mesmo efeito de colocar o número que você quer colocar dos dois lados da equação, né? Fazendo a operação que você quiser, né? Fazendo a operação que você precisa fazer, né? Então, o que acontece, então? Se a gente prosseguir aqui, então, a gente vai perceber também, ó, que se a gente quiser, então, dividir os dois lados dessa equação por 4, por exemplo, né? Então, eu faço assim, pego o primeiro membro que está sendo 20 e divido ele por 4. E pego o segundo membro inteiro e divido por 4. Tem que ser o membro inteiro, né? Tem que ser se você faz uma coisa no primeiro membro, você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro da equação também. Então, aqui, ó, se a gente quiser dividir o primeiro membro por 4, a gente também tem que dividir o segundo membro da equação por 4. Para quê? Para a igualdade se manter verdadeira. Tudo que faz de um lado tem que fazer do outro. Então, o que acontece aqui? Você vai perceber também, né, ó, que se você, em vez de ter dividido por 4 os dois lados da equação, você tivesse pego esse 2 vezes 2, que é 4 aqui, ó, e tivesse passado ele que está multiplicando do outro lado, dividindo, daria a mesma coisa também. Daria na mesma, né? Daria na mesma. Se eu tivesse pego aqui, ó, esse 2 vezes 2, que é esse 4 aqui, né? E tivesse passado ele dividindo 20. Aí ia ficar assim, ó. Tá? E aqui dá a mesma coisa também, ó. Porque aqui se você fizer aqui, ó, 2 vezes 2 não é 4, dividido por 4 vai dar 5, né? Certo? E aqui 20 sobre 4 é 5. Então é isso. Quando você faz uma coisa de um lado, você também tem que fazer do outro, certo? Qualquer operação de um lado da equação, também tem que fazer do outro. Essa é a implicação, é a primeira implicação do sinal de igual. Agora nós vamos ver a segunda implicação. Bom, a segunda implicação, então, Vamos lá, gente, então, ó, desculpa aí, tá? Ó, a segunda implicação, então, a segunda implicação do sinal de igual, a segunda implicação do fato de que tudo que está de um lado é igual ao que está do outro, né? É essa aqui, ó. Qual? Podemos somar uma igualdade com outra e também podemos subtrair, multiplicar e dividir as igualdades uma com a outra. Por quê? Pelo seguinte, gente, ó, se o que está de um lado é igual ao que está do outro, e em uma outra equação também, o que está de um lado vai ser igual ao que está do outro, não é isso? Então, se eu pegar o lado de uma equação e somar com um número, e eu pegar o outro lado de uma equação e somar com um número, que é o mesmo número, porque esse número que está de cá dessa equação de baixo, é o mesmo número que está de cá dessa equação de baixo, o número total, esse número total aqui é esse mesmo número total aqui. Então, se eu pegar a equação de cima e somar nela, no primeiro membro, esse número, e também somar o mesmo número do outro lado dessa equação de cima, vou estar mantendo também o sinal dessa igualdade, né? Então, por isso eu posso fazer isso, eu posso somar equações uma com a outra. E posso subtrair também, eu posso pegar uma equação e subtrair da outra, certo? E também posso multiplicar uma equação da outra e também posso dividir, certo? Por quê? Justamente porque o primeiro membro é igual ao segundo. Isso que me possibilita fazer isso, né? Aqui, ó, então, olha um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui duas equações, equação A e equação B, né? Então aqui, ó, você vai perceber que aqui é 8, 6 mais 2 é 8, e aqui também é 8, 4 mais 4 é 8, certo? Então se eu pegar aqui que é 8 de cá e 8 de cá, eu pegar a equação de baixo, que aqui, ó, 7, aqui é 5, né? 7 menos 2, e aqui é 5, 4 mais 1, 5. Então se eu pegar esse 8 que está aqui e somar 5 com ele, né? 8 e 5, 13, não é isso? E se eu pegar esse 8 aqui e somar esse 5 com ele, 8 e 5, 13, né? Então a igualdade é mantida. A igualdade é mantida? Então você pode somar equações que a igualdade é mantida.
Você pode somar como você quiser. Você pode somar assim, ó, o primeiro membro da primeira com o segundo membro da segunda, tá? E somar o primeiro membro da segunda com o segundo membro da primeira, que vai dar o mesmo resultado também. Você pode somar o primeiro membro da primeira com o primeiro membro da segunda, ou o primeiro membro da segunda com o primeiro, aliás, o segundo membro da primeira com o segundo membro da segunda. De todo jeito que você soma, dá o mesmo resultado. E a igualdade continua sendo verdadeira, né? Porque é tudo igual, não é isso? Então você não pode fazer... Aquela primeira implicação era tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, se tudo que você faz de um lado, você fizer do outro, se você vai manter ela igual, e em todas as equações os dois membros são iguais, então essa regra anterior, mais o fato de o que está de um lado ser igual ao do outro, possibilita a gente isso aqui, ó, a poder somar equações e multiplicar equações, né? Então vamos somar essas duas equações aqui, ó. Então aqui, ó, 6 mais 2 igual a 4 mais 4, né? Essa primeira equação, mais a outra equação, que é 7 menos 2 igual a 1 mais 4. Então como é que vai somar uma equação com a outra? O resultado da soma de uma equação é uma outra equação. Essa aqui aliás, não é equação, é igualdade, né? A gente está falando de equação. Equação é quando tem número, quando tem letra, quando tem incógnita, né? Aqui são igualdades, né? Mas também funciona para equação. A gente se distrai e fala equação no lugar de igualdade, né? Mas aqui são igualdades. Então vamos somar essa igualdade de cima com essa igualdade de baixo. Como é que fica então? O resultado da soma de duas igualdades é uma outra igualdade. Então vai ficar assim então, ó, 6. Então você pode transformar ela em uma expressão numérica de um lado e expressão numérica de outro. Tipo assim, ó, 6 mais 2, você põe 6 mais 2. Mais 7, mais 7. Né? Menos 2, menos 2. Aí você faz as operações. Aqui vai dar 13. Então você faz né, ó, 7 tira 2, 5. Né? 5. Mais 6, 11. Mais 2, 13. Está aqui, né? Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. 4 mais 4, mais 1, mais 4. Então vai ficar 4 mais 4, 8. 8. Mais 4, 12, mais 1, 13. Tá vendo? Você pode somar a equação com equação, que a igualdade se mantém, tá? Então é isso. Outro exemplo aqui, então, vamos ver um exemplo de uma multiplicação, então. Vamos pegar uma igualdade, né? E vamos multiplicar com outra igualdade, certo? Como é que a gente faz, então? A gente faz assim, ó. A gente pega o primeiro membro dessa, vezes o primeiro membro dessa. Poderia fazer o primeiro membro dessa vezes o segundo membro dessa? Poderia também. Poderia fazer o primeiro membro dessa aqui, vezes o segundo membro dessa? Poderia também, daria o mesmo resultado. Por quê? Porque são iguais, né? São iguais, é o mesmo número, está multiplicando de um lado e do outro. Então dá o mesmo resultado. Mas a gente vai fazer aqui assim, a gente vai multiplicar essa equação por essa. A gente vai fazer assim, ó, o primeiro membro dessa vezes o primeiro membro dessa. Então, ó, o primeiro membro dessa, então você tem que somar membro a membro, certo? É assim que faz, tem que ser membro a membro. Não pode ser só um elemento aqui, tem que ser membro a membro, certo? Então nós vamos fazer assim, então, o primeiro membro da equação A, né, aqui é a equação A, essa de cima, e essa aqui é a equação B. Vamos fazer assim, o primeiro membro da equação A vezes o primeiro membro da equação B. Vai ser igual ao primeiro membro da equação, ao segundo membro da equação A vezes o segundo membro da equação B. Então a gente vai aplicar a propriedade distributiva. E você aplicando, você vai encontrar que 40 igual a 40. Você vai ver que a igualdade é mantida quando você multiplica uma equação pela outra. Então você vai fazer assim, na distributiva, né? 6 vezes 7, 42. 6 vezes menos 2, menos 12. Aí 12 vezes 7, 14. 2 vezes menos 2, menos 4. Aí de cá agora, aplica a distributiva também. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. Agora você vai fazer as operações de adição e subtração que sobraram. Então você vai ficar 42 menos 12, 30. Mais 14 menos 4. Então vai ficar 4 mais 16, 20. 4 mais 16, 20. Então aqui você vai ficar com 14, tira 4, 10. Né? 30. 30 mais 10, 40. Né? E 20 mais 20, 40. Então deu igual, tá vendo? Que os dois lados se mantiveram iguais, né? Que a igualdade continua verdadeira,
quando você pega duas igualdades e multiplica uma pela outra, ou quando você pega duas igualdades e soma uma com a outra. Isso também funciona para subtração e para divisão, tá? Então é isso, eu queria mostrar para vocês as implicações do sinal de igual, né? Então o sinal de igual, ele traz duas implicações com ele, né? Aquela implicação de que o que está de um lado é igual ao que está do outro. Então, se eu modificar um lado e eu fizer a mesma modificação do outro, a igualdade se mantém verdadeira, né? Certo? Então, a implicação de que você pode modificar um lado desde que você faça a mesma modificação do outro. É a primeira implicação do sinal de igual, né? E a segunda implicação do sinal de igual é essa aqui, ó. Você pode pegar igualdades diferentes e somar uma com a outra, membro a membro, ou multiplicar uma com a outra, membro a membro, né? Aqui, ó, você vê, membro a membro, você tem que ser assim, ó, o primeiro membro inteiro, né? Certo? Mais o primeiro membro de uma, né? O primeiro membro inteiro de uma mais o primeiro membro inteiro da outra, certo? Vai ser igual o primeiro membro inteiro de uma mais o primeiro membro inteiro da outra, tá? E se eu quiser fazer cruzar, também dá para fazer cruzar, que também fica igual. Porque se esse lado é igual a esse, então se eu somar esse com esse, ou esse com esse, dá o mesmo resultado. Se eu somar esse com esse, se eu somar o primeiro membro dessa com o primeiro membro dessa, vai dar um número, né? Mas se eu somar o primeiro membro dessa com o segundo membro dessa, também vai dar o mesmo número. Por quê? Porque esse segundo membro dessa é igual a esse primeiro membro dessa. Então, tanto faz se eu fizer cruzado ou se eu fizer assim, a igualdade se mantém, certo? A igualdade se mantém. Então, isso aqui parece coisa à toa, mas são manipulações matemáticas, são maneiras de calcular que às vezes, e de entender problemas, que às vezes resolve muita coisa, tá? Que pode parecer muito complicado, com um simples princípio desse de igualdade, tá? o problema se resolve. Você consegue raciocinar bem mais rápido, bem mais simples, e consegue resolver problemas tendo esses princípios em mente. Tá? Então é por isso que eu quis passar isso para vocês, para melhorar a maneira de entender problemas, porque isso às vezes resolve muito. Quando você está resolvendo algum problema e às vezes parece que ele não tem solução, aí quando você lembra dos princípios matemáticos, você acaba entendendo melhor. Então é isso aí, boa sorte para todo mundo, tá? E depois tem mais videoaulas. Aguardem aí que o canal está crescendo, né? A gente vai postar mais vídeos e cada vez melhores, né? Nós vamos melhorar a qualidade dos vídeos também, tá? E é isso aí. Boa sorte para todo mundo e até mais.